Olá, pessoal do Ficou Mais Fácil. A nossa aula de hoje nós vamos abordar a derivada como taxa de variação, ou seja, é a continuidade da nossa aula, né, de derivadas, só que agora a gente está mexendo um pouquinho com as aplicações, nesse caso aqui, no significado cinemático. Bom, vamos imaginar aqui, olha, nós vamos ter uma situação, ó, meu carrinho aqui muito bonitinho, né? Em que eu tenho aqui a posição inicial desse meu veículo, né, no tempo inicial. Aqui, olha, quando ele chega aqui ao finalzinho, nós vamos ter esse tempo inicial sofrendo uma variação, né? Olha, ele partiu daqui e chegou até ali. Então, eu tive uma variação do tempo aqui. Como eu tive uma variação também da posição. Então, olha, eu tenho o meu tempo inicial, esse meu tempo nessa posição aqui vai ser o quê? O meu tempo inicial mais a minha variação do tempo, sofrida nesse intervalo aqui. Bom, por que eu tô chamando a atenção de aceleração, de posição, de tempo, de velocidade? Porque nós estamos tratando aqui, olha, do significado cinemático. Ou seja, nós vamos ver aqui como vai se comportar a derivada para o cálculo da derivada, para o cálculo da aceleração. Nós temos aqui, olha, e aqui, gente, eu vou estar abordando de uma maneira bem mais objetiva, tá? Bem mais direta. Eu imagino que em sala o professor tenha detalhado isso aqui mais com vocês, mas para a gente ser mais objetivo e direto ao nosso cálculo aqui. Bom, na velocidade aqui, olha, nós vamos ter que a velocidade média, tá? Desse nosso automóvel aqui, por exemplo, tá? Vai ser dada pela variação da posição dividida pela variação do tempo. Bom, se eu for pensar em velocidade média, se eu for pensar numa velocidade instantânea, ou seja, na minha velocidade em cada ponto, por exemplo, em cada tempo, né, a cada segundo, a cada minuto, por exemplo, a gente vai cair aqui, olha, para o cálculo da nossa derivada. Por quê? Porque quando eu vou calcular a velocidade num determinado tempo, e aí, para eu poder analisar essa velocidade, eu vou calcular o limite dessa variação, tá? Da variação aqui da posição em relação ao tempo, fazendo a minha variação do tempo aqui tender a zero. Ora, quando eu calculo o limite de uma variação com essa minha variação aqui em tempo tendendo a zero, eu estou tratando de derivada. Então, o que ocorre aqui, olha, que para calcular a velocidade num determinado tempo, basta eu o quê? Derivar a posição nesse tempo. Da mesma forma, olha, se eu for pensar aqui na aceleração, deixa eu subir aqui um pouquinho. Se a gente for pensar aqui na aceleração, olha, nós vamos cair na mesma situação. Olha, a minha aceleração média, ela é dada pela variação da velocidade, agora é pela variação da velocidade, né, em relação ao tempo. Se eu quiser calcular a aceleração num determinado tempo específico, né, num determinado ponto, o que vai acontecer? Eu vou trabalhar com o limite, com essa variação do tempo aqui tendendo a zero, que nada mais é que o cálculo da minha derivada. Ou seja, aqui o que a gente vai estar fazendo? Olha, para calcular então a aceleração instantânea, né, a aceleração no determinado ponto aqui, olha, aqui a gente está trabalhando no T0, eu vou simplesmente derivar a minha velocidade. Para a gente ser bem direto aqui, gente, eu vou passar um macetezinho para vocês, eu aprendi isso na faculdade, tá? Que os professores de física não nos ouçam, né? Senão vai puxar a nossa orelha aqui, vamos lá. Mas para simplificar a nossa vida aqui mesmo. Suponha então que nós vamos ter aqui, olha, a aceleração, a velocidade e a posição. Nós vamos trabalhar sempre, olha, nesse esqueminha aqui, olha. Aqui, ó.
aqui deriva. Eu estou tratando da derivada. Vocês vão ver que esse esqueminha, quando a gente começar a trabalhar integral lá no cálculo integral, isso aqui vai ajudar bastante, tá? Então, olha só, se eu quiser calcular a aceleração, eu vou derivar a velocidade. Se eu quiser calcular a velocidade, eu vou derivar a posição. Aqui na derivada, esse esqueminha aqui ajuda facilita, mas assim, ele parece pouco útil. Vocês vão ver que depois, quando a gente entrar com a integral aqui, fazendo a operação inversa, esse esqueminha aqui ajuda bastante. Então, é bom começar a familiarizar com ele. Então, olha, para eu derivar a aceleração, para achar a aceleração, eu derivo a velocidade. Para achar a velocidade, eu vou derivar a posição. Vamos ver alguns exemplos? Bom, vamos lá. No nosso exemplo número 1 aqui, nós temos a equação do movimento de uma partícula é dada, né, pela posição T2 mais raiz de T, em que S está em metros, ou seja, a nossa posição está sendo dada em metros e em T segundos, e o tempo está sendo dado em segundos. Qual a sua velocidade no instante T igual a 1 segundo? Bom, primeiro vamos separar aqui, né, os dados principais aqui do nosso problema. Nós temos aqui que a posição dada foi T2 mais raiz de T. Aqui, olha, no tempo igual a 1 segundo. Nós sabemos, né, que para calcular a velocidade, o que ele está querendo saber? Qual a sua velocidade? Pensando aqui naquele nosso esqueminha, olha, eu quero achar a velocidade. Para achar a velocidade, o que eu tenho que fazer? Derivar a posição. Lembra do sentido das setinhas ali, ó? Se eu quiser achar a aceleração, eu derivo a velocidade. Se eu quiser achar a velocidade, eu derivo a posição. Então, olha, então nós precisamos derivar a posição para achar a velocidade, que é o que o problema está querendo saber. Então, o que nós vamos fazer aqui? A primeira coisa, nós vamos derivar a posição. Então, nós temos a nossa função aqui, T2 mais raiz de T, e vamos derivar a nossa função aqui. Então, olha, só melhorando essa função aqui, nós vamos ter S igual a T2 mais T elevado a 1/2. Só para facilitar a nossa derivada aqui, ok? Bom, derivando aqui a posição, né? Então, a gente sabe que para achar a velocidade aqui, olha, nós vamos derivar a posição. Derivar a posição. Então, a nossa velocidade aqui vai ser derivada de T2, 2T. Derivada simples. Mais derivada de T elevado a 1/2, 1/2 desce multiplicando, vezes T elevado a 1/2 menos 1, que é igual a menos meio. Aqui, gente, eu vou dar o zoom aqui, porque é onde sempre tem a dúvida, né? A derivada aqui, olha, o que eu fiz aqui? Eu pego o expoente, subtraio 1. Como é uma subtração de fração, vou tirar o mínimo, 2 dividido por 2, 1, vezes 1, 1, menos 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2, que é igual a menos meio. Então, esse menos meio, olha, tá vindo dessa subtração de fração aqui. Cuidado, gente, vocês erram muito isso aí, tá? Quem já faz direto, melhor ainda, tá? Agora, se realmente tem dúvida, preferir trazer ali pro cantinho e fazer essa operação mais devagar. Então, a nossa velocidade aqui vai ser igual a 2t mais 1/2 vezes 1 elevado ao meio, t elevado ao meio, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre t elevado a meio, não é isso? Aqui, olha, peguei o expoente negativo aqui, olha, trouxe ele para baixo com sinal positivo, propriedade de potência, né? Então, aqui, ó, deixa eu ir puxando aqui.
Então, aqui nós vamos ter que a velocidade vai ser 2t mais 1 meio vezes 1 raiz de t. Observe, gente, que eu tô fazendo bem devagar aqui, tá? Quem já for trabalhando com isso aqui, com essas propriedades de potência, e com esses expoentes aqui com mais agilidade, pode agilizar o processo, tá? Aqui eu tô fazendo realmente para quem ainda tem essa dificuldade com os radicais e com as potências aqui. Bom, então nós vamos ter aqui que a velocidade vai ser dada por 2t mais 1 sobre 2 raiz de t, resolvendo essa multiplicação de fração aqui. Ora, essa aqui é a velocidade dada. Só que o problema está nos pedindo a velocidade no tempo 1. Então, aqui agora, olha, o que eu vou fazer? Nós vamos pegar essa velocidade agora no tempo 1, ok? Aqui a gente estava trabalhando o tempo todo com a velocidade em t, né? Ou seja, sem pensar no valor desse tempo, olha, v de t. Resolvemos direto. Aqui agora pediu para a gente trabalhar no instante 1 segundo, por isso que agora eu estou fazendo a velocidade no ponto 1. O que nós vamos fazer agora? Só substituir, ó. 2 vezes 1 mais 1 sobre 2 raiz de 1. Ou seja, a velocidade em 1 aqui vai ser 2 mais meio, ok? A velocidade aqui no tempo 1, então, vai ser igual aqui, olha, multiplicação, soma de fração. O que eu vou fazer? Tirar o mínimo, né? Quem quiser fazer, que pode até fazer, ó. 2 dividido por 1, 2 vezes 2, 4, mais 1, ou seja, 5 meios, não é velocidade? Então, metros por segundo. Então, ó, qual é a velocidade dessa partícula no tempo 1? É o que está perguntando aqui, ó. Qual a velocidade no instante 1? 5 meios metros por segundo ao quadrado. Quem resolveu aqui, chegou o resultado decimal, né? 2,5 aí, sem problemas, mesma coisa, ok? Esse cálculozinho matemático aqui, gente, aí cada um vai buscar a sua base e acelera o processo, ok? Aqui a gente está demonstrando mais no passo a passo para a gente poder atingir todo mundo, principalmente aqueles que têm essa maior dificuldade com a base. Vamos resolver outro exemplo? Nesse outro exemplo agora, olha, a gente vai lidar com uma situação bem parecida com a do exemplo 1, né? A velocidade de uma partícula, só que agora a gente está buscando, foi dada a velocidade, né? No exemplo 1 a gente calculou a velocidade, no exemplo 2 aqui está sendo dada a velocidade, ó. A velocidade de uma partícula é dada por V igual raiz cúbica de t em metros por segundo. Qual a sua aceleração no instante 8 segundos? Bom, vamos ver. Extraindo os dados do nosso problema aqui, nós temos que a velocidade é igual a raiz cúbica de t. E nós vamos trabalhar aqui, olha, no tempo igual a 8 segundos. Não é isso? Bom, a gente sabe que está pedindo para calcular a aceleração. Então, olha, a aceleração vai ser dada por, se a gente pensar naquele nosso esqueminha lá, olha, para eu poder achar a aceleração, o que eu vou fazer? Derivar a velocidade. Então, aqui, ó, eu vou ter que derivar a velocidade. Ou seja, vamos achar agora a velocidade a derivada de V, né? Da nossa velocidade ali. Aqui, olha, nós podemos trabalhar melhor essa função aqui, pensando o seguinte, deixa eu ver, vou colocar aqui no cantinho, olha. Nós temos aqui V é igual a raiz cúbica de t, ou seja, V é igual a t elevado a 1/3, ok? Então, nós temos aqui V igual a t elevado a 1/3, a derivada de V aqui vai ser o quê? 1/3 de t elevado a 1/3 menos 1.
né? Lembrando que eu tenho essa subtração de fração aqui. Cuidado, gente, para não fazer isso aqui direto e errar, tá? Lembre-se sempre que eu tenho uma subtração, de uma diferença, né, de fração aqui, eu preciso tirar o mínimo. Então, a aceleração aqui vai ser igual a 1/3 de t elevado a menos 2/3. Ah, como que eu cheguei a menos 2/3? Fazendo isso aqui, ó. 1/3 menos 1, tiro o mínimo, e aí resolve todo o seu trabalho. 3 dividido por 3 dá 1 vezes 1, 1. 3 dividido por 1, 3 vezes 1, 3, menos 2/3, ó. Tá? Sempre cuidado com esses cálculos auxiliares para no meio de uma derivada complexa errar a operação com fração. Não dá. Bom, então nós temos aqui a derivada aqui, então, olha, vai ser só organizando aqui, porque tá com o expoente negativo ali, a derivada vai ser igual a 1/3 vezes 1, vou passar esse expoente negativo lá para baixo, olha, t elevado a 2/3. Continua muito feio esse resultado, né? Então, vamos melhorar. A aceleração aqui vai ser igual, vamos separar isso aqui. A aceleração aqui vai ser igual 1/3 vezes 1 sobre propriedade potência aqui também, olha. Como é que t elevado a 2/3 é a mesma coisa que o quê? Que raiz cúbica de t elevado a 2, ó. O denominador é o índice do meu radical e o numerador é o expoente da minha base lá dentro. Então, eu tenho aqui que a aceleração, lembrando que aqui a gente está calculando a aceleração em t, né? Nós não estamos assumindo valor nenhum para t ainda não, ó. Tá tudo em função de t, é a de t, ok? Então, olha, a aceleração aqui vai dar 1 vezes 1, 1. 3 vezes raiz cúbica aqui, então vai dar 3 raiz cúbica de t, 2. Essa aqui, ó, é a nossa aceleração em função de t. Só que o problema é que é a aceleração num instante 8 segundos. Se não tivesse especificado pra gente em que tempo, a resposta seria isso aqui, tá, gente? 1 sobre 3, que multiplica raiz cúbica de t2 metros por segundo. Porque aqui eu tô trabalhando com metros por segundo ao quadrado, que eu tô trabalhando com aceleração, tá? Mas aqui tá querendo agora que eu ache essa aceleração aqui, ó, para t igual a 8 segundos. Então, o meu cálculo não acabou não, tem que continuar. Então, aqui eu vou ter a aceleração no tempo 8. Ali vai ser 1/3 de raiz cúbica de 8 elevado a 2. Então, aqui, olha, vou subir aqui um pouquinho. A de 8 aqui vai ser igual a 1 sobre 3 raiz cúbica, 8 elevado a 2, 64. Ou seja, a aceleração aqui no tempo 8 vai ser o quê? 1 sobre 3 vezes raiz cúbica de 64 dá 4. Aqui, então, eu tenho que a aceleração no tempo 8 vai ser igual a 1/12 metros por segundo ao quadrado. Tá aí, né, a aceleração dessa partícula no tempo 8 segundos. Aqui, gente, só chamando a atenção, se por um acaso a prova foi feita sem o uso de calculadora, é comum vocês terem essa dificuldade aqui, né, na raiz cúbica de 64. Sempre que isso acontecer aqui, você tiver sem uma calculadora, fatora o número 64. Então, aqui você vai passar a ter raiz cúbica de 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 aqui, ó, você vai ter a raiz cúbica, você vai cortar com 3 aqui, ó. Vai sobrar o quê? 2 elevado a 2, que é igual a 4. Tá? Então, se tiver sem calculadora, sempre que você quiser achar uma raiz,
fatora, decompõe fatores primos do seu valor, que você consegue trabalhar e tirar a raiz sem maiores problemas, sem maiores dificuldades, ok? Continue assistindo às nossas aulas, compartilhe com os amigos para nos ajudar nesse projeto. Não deixem de ir ao site, tá? O site vão ter exercícios abordando esses conteúdos que a gente está trabalhando aqui nas videoaulas para reforçar esse aprendizado, tá? Inclusive lá com contextos bem interessantes para vocês aplicarem esses conceitos em várias situações de aplicações das derivadas, ok? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau!